Voltando, pessoal, esperar as pessoas entrarem. A segunda parte dessa Neurolive sobre direito das pessoas com epilepsia. Muitas perguntas fantásticas. Sempre é muito legal a gente conversar com uma pessoa que entende, né, do assunto e acaba ajudando a gente. Pronto, Pronto, voltei. Deixa eu ver se vamos lá. vou conseguir me organizar aqui. Você não Aí, acho que consegue foi. fazer uma petição pra gente, pro Instagram aumentar o horário, o tempo? Fazer eu faço, quero ver eles aceitarem. Perfeito. Então tá, você Opa, estava tá caindo falando aqui. do tratamento. Então, e se, por exemplo, for um tratamento medicamentoso, se for um remédio, e esse Tá, remédio for de alto custo? perfeito. Medicamento de alto custo. Aí você também pode tanto solicitar para o plano quanto para o próprio governo, tá? Só que nesse caso tem que respeitar alguns critérios. Então, primeiro você tem que demonstrar a tua incapacidade de arcar com aquele custo. Tá? Você tem que demonstrar que aquele medicamento que você está sendo utilizado, em comparado com os medicamentos, por exemplo, que existem no mercado, vamos pensar que direcionado ao SUS, existem outros medicamentos no SUS que não são tão eficazes quanto aquele medicamento. Isso tem que ser fundamentado. E a urgência, né, desse tratamento. Aí você consegue. Aí você tem como reclamar isso judicialmente. E dentro também, no plano de saúde, o plano de saúde ele está obrigado a arcar com aqueles medicamentos que eles não são manipulados na residência. Então, por exemplo, o medicamento, uma dipirona, o plano não é obrigado a te arcar com uma dipirona. Ah, mas é um medicamento que ele precisa ser injetado, tem que ser manuseado por um enfermeiro ou por um médico, etc. Existe um controle. Aí sim, aí você pode solicitar para o plano e ele é obrigado a cobrir. É tipo a internação domiciliar. Então, por exemplo, se eu precisar de um medicamento, um antibiótico, eu já fiquei internada tá vendo como eu sou doente? Internação domiciliar. E daí, isso eu não conseguiria arcar, porque eu não tenho também como arcar com o enfermeiro, e isso é um manuseio. Aí, Ex no meu contrato, no meu plano, tinha essa assistência. Tem, exatamente. Tem, por exemplo, você tem internamento domiciliar e você contratou isso, está lá no teu plano que ele vai te dar cobertura. Tá? Existe uma discussão sobre se não está no contrato ou não, se você teria a possibilidade de cobertura. Eu entendo que você tem. Demonstrada a necessidade, você também tem que ser coberto. Tá? E por que seria isso? Porque o contrato de saúde, o contrato do plano de saúde é um contrato de saúde. Então, se ele não está te oferecendo saúde, ele não tem muito objeto. Seria mais ou menos isso. Mas voltando, até o contrato está lá, tem previsão de tratamento domiciliar. Então, teu médico indica que você tem que sair do hospital, tem que ir para sua casa que você vai se recuperar melhor. Tanto a internação domiciliar, né, quanto o simples apoio domiciliar, ele tem que ser integrado junto com tudo que aquele médico solicitou. Tá. Então, se o médico solicitou um medicamento, ele tem que ser aplicado. Se o médico solicitou acompanhamento de enfermeiro, acompanhamento de um médico a cada tanto tempo, fisioterapeuta, etc., ele só muda o ambiente. Porque se ele tivesse num hospital, ele teria todo esse tratamento da mesma maneira. Então, se ele for para casa, só mudou o ambiente. Perfeito. Tem algumas perguntas que eu queria fazer para você antes de eu entrar na última questão, que eu acho que é a mais. É, a Nívia perguntou se uma escola pode ser processada se ela não fizer a inclusão do paciente com epilepsia, se ela se negar a matricular um paciente. Eu chego com meu filho e falo, ó, meu filho tem epilepsia. A escola fala, não, não quero. Não, não é que assim, muitas pessoas acabam recuando nesse momento, porque já criou essa animosidade com a escola. Só que a escola não pode se negar. A escola ela pode ser obrigada a matricular, ela pode ser obrigada a indenizar essa mãe e esse filho, e às vezes e dependendo da situação, ela pode responder, os responsáveis vão responder até criminalmente, tá? É, Por esse preconceito. Isso tem lá, você tem. Primeiro que toda criança ela tem direito à escola, tá? E nenhuma pessoa com deficiência ela pode sofrer qualquer tipo de preconceito. Isso é crime, tá lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E você ter acesso é uma garantia, tá na lei. tá. Tem que ter a garantia. E vou além. Se aquela pessoa precisar se aquela criança, né, aquele estudante precisar de um apoiador, A também escola tem que tem ser que dar. fornecido. E não pode cobrar nada mais por isso.
Perfeito, Alex. Ótimo, Não excelente. pode cobrar mais por isso. Então a mensalidade está lá, é a mesma mensalidade que os outros vão pagar, e é a escola que tem que fornecer uma pessoa capacitada. Tá? Ah, mas eu não tenho. Você se vira, você tem que ter. É responsabilidade. Isso, a Nívia também comentou, isso quando a escola fala que não vai aceitar. Mas o que acontece é que eu já É, vi muita mãe falando, ai, não tem vaga. preconceito velado, é. É, e daí é difícil você provar que isso foi um preconceito, né? É assim, esse é o detalhe, né? Muitas vezes o que acontece, o direito ele tem essa questão. Uma vez eu ouvi um juiz falando que toda vez que você entra num processo, o que ele busca? Aquele fato, aquele argumento, aquele fato que você está falando, apresentando, ele tem que ser tá respaldado em alguma prova, né? Então a prova documental. Então eu falo assim, ó, a pessoa não pagou o contrato X que ela fez comigo. Ah, mas tá aqui o contrato, né? Aqui realmente não está aqui o pagamento. Então você tem que fazer esse balanço. Então muitas vezes acontece isso. A pessoa não consegue comprovar que não foi aceito por causa disso. Mas se ela comprovar que ela foi lá e buscou a contratação, tinha vaga no colégio, outras pessoas contrataram depois dela, e só ela não contratou, Sim. porque a filha é uma pessoa com deficiência, tem alguma necessidade lá, algum tipo de apoio, aí fica mais fácil esse caminho. Então você não precisa de uma prova cabal, você Tá, pode ter uma prova indiciária. perfeito. Uma pessoa que tem o benefício, ela pode perder o benefício depois que ela adquiriu? Essa é uma Que pergunta. benefício? Benefício do INSS. Aposentadoria por invalidez. Eu posso perder? Ah, a aposentadoria por invalidez, sim, pode acontecer, porque a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria, digamos, precária, tá? Se a pessoa não atingiu todo o período lá para aposentadoria por contribuição ou por idade, ela, a cada 2 anos, ela tem que, digamos, renovar essa aposentadoria dela. Então, ela tem que passar por uma junta e etc. Existem casos que a aposentadoria por invalidez ela é definitiva. Então, foi constatado pela perícia do INSS que aquela pessoa não tem condições não vai ter mais condições de retornar à atividade laborativa. Eu até digo isso com exemplo dentro da minha casa, né? A minha sogra ela teve um AVC extenso, e ele já está, fugiu a palavra agora, o termo técnico que é utilizado Não gosto, mas é maligno, AVC maligno. Não é isso, é Não. quando está estabilizado. Ah, tá. É estável, não? Não é estável. Não, tem um outro termo lá que eu já Permanente. vi. Não, dali não vai melhorar. Né? Nós não vamos ter essa melhora. A gente sabe que, né, por exemplo, no caso ali, realmente o cérebro está, boa parte, a massa encefálica está morta, então dali não vai atividade cerebral. Então, está estável. Então, essa pessoa não vai ter. Então, você pode realmente manter a aposentadoria por invalidez durante um bom período sem ficar esses 2 anos. Agora, A por cada dois exemplo, anos. se a pessoa melhorou e aí ela ainda tem aposentadoria, se ela voltar para a perícia, porque tem muitas pessoas que estão sendo chamadas para ser reavaliado. E daí, quando chega lá, o perito fala: ah, não, você não tem direito porque você está melhor. Isso aparece na TV toda hora, né? Por exemplo, uma pessoa que foi aposentada por invalidez em razão de alguma cardiopatia. Aí mostra o cara é maratonista. Né? Então, é por isso que eles fazem isso daí, para fazer esse chamamento. Cada 2 anos você vai lá e mostra que você mantém aquela condição de incapacidade. Se o perito indicar... Eu acho que é volta. importante para a honestidade mesmo, né? Para ser honesto, para ser correto, para quem precisa ter o benefício, para quem precisa mesmo. Sim. E daí perguntaram aqui se quando eu entro com uma ação para um tratamento, necessariamente precisa ser, depende da via oral, por exemplo, via oral. Aí eu vou pedir um medicamento, só posso pedir esse medicamento, esse tratamento, se for EV, se for... Não, isso não tem, né? Não. É o tratamento indicado pelo médico. O médico falou que tem que ser o tratamento, sei lá, intravenoso. Vai ser venoso, né? Por exemplo, uma quimioterapia. Tá. Então vai ser intravenosa. Não, beleza, vai ter lá. Não, tem que fazer um tratamento de fisioterapia. É o que o médico indicar. Tá. E daí tem alguns medicamentos, por exemplo, o Levetiracetam, que é o que perguntaram aqui, que ele está disponível pelo SUS, isso. Ele está disponível pelo SUS.
mas ficou quase um ano sem ser comprado aqui no Paraná, pelo menos. Uhum. Eu preciso utilizar o meu medicamento, o meu médico prescreveu, tem lá na lista dos medicamentos excepcionais, eu posso entrar contra o Estado para conseguir esse medicamento? Pode, Tá. pode. Tá? Porque, por exemplo, são algumas situações dentro da sua fala. Por exemplo, eu preciso de um medicamento que está fora da lista. Tá? Eu tenho que fazer toda a comprovação, tudo aquilo que nós já falamos. Tá. Ah, um medicamento que está na lista. O Estado não está fornecendo. Aí, só que qual que é o problema, às vezes, do Estado? Eu já enfrentei essa situação. Uma vez nós conseguimos uma liminar para a obtenção de um medicamento de altíssimo custo, altíssimo extremo custo, um medicamento importado. Então, assim, o Estado chegou e falou assim, ó, não estou descumprindo. Só que primeiro eu não posso simplesmente comprar na esquina, porque não tem. Eu tenho que importar. E para importar eu preciso fazer licitação, ou eu preciso fazer um processo licitatório. Sim. Tá? Então, existem essas situações. Ah, mas eu posso solicitar que seja comprado na farmácia o medicamento? Aí existe. Se ficar demonstrado que o Estado, de uma maneira geral, o Estado, o município ou a própria União, está impondo algum tipo de obstáculo, pode ser solicitado sequestro de verba pública. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar um medicamento, o levetiracetam, o Keppra. Então, não tem. E foi demonstrado que é necessário, é um anticonvulsivante que a pessoa precisa fazer o uso dele. Entrou com o pedido, o Estado, né, o município, etc., não forneceu esse medicamento. O advogado pode solicitar o sequestro de verba pública. Então vai lá numa conta, inclusive o Estado do Paraná, por exemplo, ele já tem contas que são exclusivas para objeto de sequestro. Entendeu? Como que funciona? Então o Estado do Paraná, ele tem algumas contas, alguns bancos que ele injeta dinheiro frequentemente lá, porque acontece isso, porque isso acontece. Eles vão fornecer o medicamento, só que o medicamento está indisponível. Por quê? Ficou claro na Covid, por exemplo. Uhum. Quanto que custava uma simples máscara? Sim. Centavos. Hoje está vendendo a 5, 10, 15 reais. Sim. Então, toda vez que o Estado vai adquirir alguma coisa, o preço inflaciona. Sim. Então, às vezes, o Estado realmente deixa de comprar, ele prefere que seja sequestrado o dinheiro dele, que você vá lá na farmácia e compre o medicamento. Perfeito. Existem situações. Cada situação tem que ser analisada. Tá. Gente, se eu e o Alex sumirmos nos próximos dias, foi o governo do Paraná que sequestrou a gente. Porque a gente está dando muita informação para vocês. Tá perigoso, tá perigoso. Alex, e quanto a cannabis? Muita gente leu sobre a cannabis e sabe sobre o efeito da cannabis. O que tem de legislação da cannabis? Eu posso plantar na minha casa? Eu posso vender para as pessoas? Eu posso... Assim, vamos lá. Existe Lembra que cannabis você é uma é meu droga. advogado, então me ajuda. Pois é. Você tem que me falar tudo, a verdade, para eu não ser presa. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Ó. Colocar aqui agora essa lei de alto custo é regional, inclusive, não é da União. Não necessariamente, tá? Se você tiver um medicamento de alto custo, você pode pleitear, porque assim, a saúde, ela é um dever concorrente, tá? Então ela tem que ser fornecida tanto pelo município quanto pelo Estado pela União. Sim. Então, quando eu vou pedir, por exemplo, se eu vou pedir um medicamento de altíssimo custo, paciente, eu posso optar contra quem eu vou solicitar aquele medicamento. Se eu vou solicitar contra a União, se eu vou solicitar contra o Estado, ou vou solicitar contra o município. Né? Se eu vou pedir para quem deles que vai me fornecer. Entre eles existe uma linha de compensação. Então, como todo mundo tem que prover a saúde, então se o município proveu aquele medicamento de alto custo, o Estado e a União, elas vão também ter que participar dessa brincadeira. É que tem o RENAME, né, que é a relação de medicamentos, que daí tem alguns que são obrigação do município, outros que são obrigação do Estado, outros que são obrigação da federação. Porque já anteriormente eles já definiram, ó, qual que eu município vou ter que fornecer? Tal. O Estado tal. A União tal. Né? Mas, por exemplo, quando eu vou ajuizar algum tipo de ação, eu posso optar por aquele que... Esse medicamento de altíssimo custo que a gente estava comentando, que foi difícil, né, porque era importado e etc. Nós optamos por uma via.
Sim, Por quê? Porque eu sabia que na outra via estava sendo negado. sim. Então nós direcionamos para onde a gente sabia que ia conseguir o medicamento. Lá, o ente lá contra que nós pleiteamos, ele ficou discutindo. Não, mas todo mundo tem que vir participar, todo mundo, porque tem que dividir. E a nossa argumentação foi exatamente o sentido. Não, até pode, mas primeiro me dá o medicamento e vocês decidam ir atrás. Eu não quero saber quem vai pagar, eu só quero saber Quem vai pagar me dá o exatamente como remédio. vocês vão distribuir essa conta, eu não sei, mas o medicamento é meu direito. Perfeito. Né? Agora, voltando na cannabis. Vamos lá. Posso plantar? Em tese, não. Tá? Então, existe o cannabis é uma droga ilícita. No Brasil, ela não é legalizada. Né? Então, você não pode simplesmente portar ou utilizar. Existe uma discussão, porque tem uma lei que fala lá que a posse para uso pessoal, posse, plantio, etc., para uso pessoal, ela não deveria ser criminalizada. Existe uma discussão no STF, existe um recurso extraordinário, salvo engano, que é um tema de repercussão geral sobre esse assunto. Existem já alguns votos falando pela inconstitucionalidade desse artigo, que fala que para uso pessoal seria crime. Por quê? Qual que seria o fundamento disso? Porque o Estado ele tem que proteger a sociedade. Agora, se você quer fazer um mal para você mesmo, também ainda não tem como ficar agindo. Uhum. Né? É mais ou menos como criminalizar o suicídio. Né? Então, você se matou e agora você está preso. Não tem, né? Como? É a mesma coisa seria o uso pessoal. Então, está sendo essa discussão. Só que hoje nós não temos isso. Tá? Então, primeiro, se você for pego com qualquer quantidade, se você tiver uma planta, etc., você muito provavelmente pode responder pelo crime. Né? Às vezes você não vai chegar a ter uma pena, etc. Tá, mas eu quero a cannabis para uso medicinal. Qual que é o caminho? Eu indicaria um pedido de salvo-conduto, né, um habeas corpus preventivo. Então, demonstrando lá que a pessoa tem a necessidade daquele produto, né, da cannabis, da extração do CBD, por exemplo, da cannabis, para utilização para tratamento de uma epilepsia. Tá. Então, ela pode, sim, solicitar ao juiz, demonstrar a necessidade, demonstrar, por exemplo, a dificuldade de obter esse medicamento fora, né, porque é um custo de importação ali altíssimo. Se você pegar lá um frasco de CBD, que lá vai dar para um mês, mais ou menos, você chega a pagar em torno de $100 ele no mercado lá fora. Então, $100 no câmbio de hoje dá R$500. Aí, taxa de importação, geralmente você vai pagar isso no cartão de crédito e tal, e se extrapola os R$1.000. Sim. Né? Então, as pessoas não têm condições. Não tem condições, às vezes, de adquirir aqui no Brasil. Por quê? Porque muito disso também vem importado. Então, por exemplo, a Abrace, ela está até, salvo engano, parece produzindo. Sim. Só que muita coisa ela importa também. Né? Então, isso também tem um custo. Então, isso extrapola os valores. Então você demonstra a necessidade, demonstra toda essa dificuldade e, como é fato notório que você também não pode produzir, você pode solicitar para o juiz e os juízes estão concedendo esse salvo-conduto para a pessoa plantar na casa dela, né, para fazer extração, por exemplo, para uso, para tratamento daquela doença. Posso vender? Claro que não. Aí também tem isso. Tanto é que se alguém tiver um dia curiosidade de buscar algum processo nesse assunto, vai identificar lá que sai assim. Eu dou o salvo-conduto para o fulano e para ciclano, que moram geralmente naquela residência, para plantar tantos pés, né, em determinada área, na rua tal, casa tal, para o tratamento da pessoa X. Tá. Né? Então sai direcionado ao controle estatal em cima dessa questão. Porque é uma droga ilícita, ela não é legalizada. O que acontece muito, Alex, é óleos ilegais. Então, por exemplo, uma outra pessoa eu conheço um fulano que faz um óleo e vende. E daí eu já até vi alguns frascos desses que está escrito assim, óleo de oliva. Qual que é o perigo? Então, primeiro, qual que é o meu perigo legal de comprar uma coisa dessa? Ou ser preso. isso. E você vai para jail. Cadeia. Então, assim, eu preciso ter esse respaldo da justiça para conseguir. Sim, sim. E o seu médico tem que fazer a prescrição e falar que você precisa.
E justamente, você tem que justificar para o juiz. E como que você vai justificar que você está em tratamento sem um documento médico? Então tem que ter um laudo médico demonstrando. Ele geralmente você vai mostrar lá, ó, a pessoa tem tantas crises, está refratária ao, medicamento, ao tratamento convencional, né, já foram tentados vários medicamentos, etc. E a gente sabe a nossa próxima tentativa é a cannabis. Tá. Aí, assim, por que você vai plantar, então? Ah, porque eu não tenho dinheiro para ficar importando isso da hora, né? Tá demorando muito. A Anvisa hoje mesmo, ela tá liberada, só que ela demora 60, 90 dias para essa liberação da importação, por exemplo. Sim. Então, não, né? Isso demora muito e eu faço uso contínuo desse medicamento. Então, eu posso sofrer uma sanção. Se eu plantar lá em casa, um pé que seja, eu posso sofrer uma sanção, né? Porque tá lá na lei. Sim. Então, juiz, eu quero esse salvo-conduto. Então, a minha conduta não entrar em termos técnicos aqui, mas minha conduta é antijurídica, né? Não existe não estou querendo ofender a sociedade ou a própria lei em respeito disso. Eu estou querendo cuidar da minha saúde. Sim. E daí, o que me preocupa em relação a esses óleos ilegais, em relação até tem algum... A questão do plantio me preocupa porque a gente não tem muito estudo sobre essa planta inteira, né? Então, isso é o tema da live anterior. E sobre medicamentos. Mas, assim, o que me preocupa é que se eu compro e isso faz mal, então, porque é um medicamento que eu vou tomar 3 vezes por dia. Se eu compro de uma pessoa que eu posso reclamar no Procon? Não tem como reclamar de lugar nenhum. Entendi. Mas se bater lá, assim, né, vamos fingir que o cara roubou, tipo, você comprou, o cara, você deu dinheiro, o cara não te entregou, então ele roubou teu dinheiro. Você vai fazer o quê? Você vai na polícia e falar, ó, o cara, eu comprei maconha do cara e o cara não me entregou? Eu comprei, seu guarda, eu comprei um negócio que é proibido, que é ilegal, mas agora eu quero vir aqui reclamar, não posso. É mais ou menos por aí, é exatamente isso. Você não vai conseguir nada em cima disso. Mas, assim, só que assim, nós temos outro detalhe, né? Se a pessoa ficar adquirindo produto de uma pessoa que vem dando um negocinho chamado óleo de oliva, você não sabe nem o que você está ingerindo. Sim. Né? O que tem lá dentro? Beleza, pode ter CBD? Pode ter CBD. Será que vai ter na quantia correta? Para começar. Né? Vai ter THC demais? Né? Pode. Ou nada mais é do que... Qual foi a produção? Será que tem coliforme fecal? Será que foi feito no Por exemplo, higiene? Será que a pessoa lavou a mão para colocar para fazer isso? E também outra coisa que a Nívia comentou aqui, também não pode dar no hospital, porque eu chego no hospital, se teve uma intoxicação, alguma coisa, eu não vou nem saber o que tem lá. Então, justamente. cuidado. E a gente vê alguns efeitos colaterais e é perigoso, né? Como qualquer outro medicamento, assim, vamos colocar drogas lícitas, né? Existem, eu tenho clientes que eles têm reações alérgicas ao excipiente do medicamento. Né? Então isso é muito comum, é mais comum do que muita gente pensa. Então, lá, por exemplo, o princípio ativo eu posso tomar, não tenho alergia nenhuma ao princípio ativo. Só que até isso que, por exemplo, por isso que a gente sempre fala, respeito o que o teu médico está receitando, né? Se o médico está falando para você tomar tal medicamento, vai tomar tal medicamento, porque ele que sabe exatamente, ele te conhece. E eu estou me responsabilizando também, né, Alex? Quando é uma responsabilidade civil, quando eu falo para o paciente tomar um medicamento, eu estou me responsabilizando por tudo que vai acontecer ali, pelo menos pela minha prescrição. Então, isso é importante. E você sabe que tem gente que tem alergia à cápsula de medicamento manipulado? Precisa fazer incolor, né? Sim, o pigmento, exatamente, é o corante que é utilizado. Mas que eu comentei, tem gente que tem qualquer outro sal que acompanha o princípio ativo, a pessoa pode ser alérgica. E assim, ter choque, né, entrar em choque. Isso que eu falei, eu tenho um cliente que ele tem que andar com pelo menos 2 canetas de epinefrina. Sim. Né, porque ele pode tomar um choque agora e pode tomar outro choque daqui a pouco. Então, assim, é muito sério isso. É muito preocupante, né, Alex? Então, acho que não vou vender mais, então. Não, melhor não. Melhor não. Apesar de que isso é um bom negócio, viu? O pessoal fica falando da legalização, é um mercado que movimenta
Bilhões por ano. Isso é uma preocupação também que eu sempre comento com os pacientes, assim, esse efeito milagroso não é tudo isso, tem efeito, mas não é tudo Uhum. isso. Então, sempre quando tiver dinheiro envolvido, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre é tão maravilhoso assim quanto Quando eles você falam, coloca né? por aí, né? Porque, por exemplo, todo mundo solta falando que o CBD ele é o que é o bom. Já tem gente que fala, não, tem que ter CBD, mas tem que ter um pouco de THC também, que senão não faz efeito nenhum. Então a gente nunca vai chegar no consenso, nunca vai ser essa forma milagrosa, né? Na verdade, eu acho que vai chegar no consenso quando existirem estudos que falem sobre isso, que comparem as medicações, que sejam a longo prazo. Então, a gente pode ter essa resposta. Acho que, mas Uhum. a gente não pode, igual foi o a medicamento para o câncer, a fosfetanolamida. Porque lembra dessa história? Era uma medicação que foi utilizada, não foi feita pesquisa nenhuma e teve uma pressão popular para que essa medicação fosse liberada. Então, infelizmente, a gente precisa de estudo, a gente precisa de embasamento. Você sabe que a fósforo ela é comercializada até hoje. Ela não é comercializada, né? Existe um laboratório em que o médico lá, não é médico, é o biomédico, né? Lá da USP, lá que fez isso, ele está radicado num lugar lá em São Carlos existe um laboratório específico que faz Só que para você conseguir, é só com autorização judicial. E não tem, assim, efeito. Pelo menos as pessoas pararam. Ninguém mais fala disso porque realmente Né? não foi visto, comprovado o efeito. Gente, vamos ter que acabar por aqui. O papo tá muito bom, Alex. Foi muito gostoso mesmo. Eu adoro conversar com você. E as pessoas super interagiram aqui. Acho que foi super legal. Queria te agradecer por... Eu sei que você tá com a esposa grávida, criança pequena em casa... Mas aí você deu um pouquinho do seu tempo pra gente e foi muito precioso. Queria te agradecer muito. Não, eu que eu quero agradecer a oportunidade, né? Esse momento para a gente dividir, compartilhar conhecimento, na verdade, né? A gente atingir, alertar as pessoas e fazer elas buscarem seu direito, que nem você comentou antes, né? As pessoas têm que conhecer para ir atrás. Né? Se a gente não sabe, a gente não vai ter direito nenhum. Se a gente não for atrás, a gente não vai ter. Então, gente, Exatamente. eu sei que teve um monte de pergunta que eu acabei não conseguindo fazer, mas eu vou chamar o Dr. Alex de novo e ele vai ter que aceitar. Claro, e aceitarei com toda a alegria para a gente Porque participar. é meu amigo e tem que vir aqui conversar com a gente. Essa live vai ficar salva no IGTV. Então, se vocês quiserem falar para as pessoas que o Dr. Alex ajudou um monte a gente aqui, vocês avisem e eu vou colocar a live, eu vou subir a live nos stories, tá? Alex, Perfeito. bom descanso. Um beijo para você. Obrigado você Muito, também. muito obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, foi muito legal essa live. Adorei. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são ótimos. E olha que tema legal que a gente vai falar na quinta-feira. A gente vai falar sobre dieta cetogênica para outras condições neurológicas e não neurológicas. E daí eu acho que é super legal. Ó. Um tema que a gente vai falar, dieta cetogênica para câncer, dieta cetogênica para Alzheimer, dieta cetogênica para autismo. A doutora Marcela Gregório fez uma pesquisa extensa, eu também estou estudando. A gente vai discutir um pouco sobre essas novidades de dieta cetogênica. Perfeito? E na outra terça-feira, que é a última live da primeira parte do projeto, a gente vai falar sobre epilepsia na mulher. Então, tá super bacana, não percam, avisem seus colegas. Obrigada pelo pessoal da Mães da Epilepsia, que fez uma super divulgação. Hoje foi super, super cheio aqui, fiquei muito feliz. Espero que ninguém da Polícia Federal... Não, Polícia Federal não, a gente não tem problema com isso. Mas que nenhum poder estatal ache ruim que a gente está divulgando os direitos das pessoas. Então, eu acho que todo mundo tem que saber dos seus direitos. Todo mundo tem que saber do que a gente pode e não pode. E se você tiver dúvida, manda uma mensagem para mim que eu posso perguntar para o Dr. Alex e responder a todo mundo, tá bom?
Um beijo, até quinta-feira, não percam, viu? Tchau, tchau.